Eu sou a professora Letícia Santiago, sou tecnóloga em radiologia e estaremos iniciando agora o nosso curso. Agora, partindo então para as incidências da mão, tá? Vimos aqui as incidências dos dedos, né, do polegar e do segundo ao quinto dedo. Então, agora a gente vai ver da nossa mão como um todo, tá certo? Então, como vamos posicionar esse paciente? Bom, a gente vai posicionar o paciente, então, na extremidade da mesa, com o cotovelo fletido ali, cerca de 90 graus. A mão e o antebraço, eles devem estar apoiados na mesa, para assim poder ficar mais fácil para o paciente de vocês permanecer naquela posição ali pelo tempo que você precisa que ele fique. Tá certo? E qual que é, então, a posição da parte, né? Então, a gente vai pronar a mão, ou seja, a palma da mão voltada para baixo, né? Mantendo ali a superfície palmar em contato direto com o RI, certo? Ou seja, em contato direto com o nosso chassi, com o nosso receptor de imagem, tá? E nós vamos ali separar os dedos levemente, nada de deixar os dedos muito abertos, ok? Vamos alinhar ali, então, o eixo longitudinal da mão e do antebraço com o eixo longitudinal do RI. Ou seja, nós vamos alinhar ali a mão, o centro da mão, com o centro do meu chassi, do meu receptor de imagem, tá? E vamos ali, então, centralizar a mão e o pulso em relação ao RI. Então, centralizamos a nossa mão no centro do RI. Então, agora a gente vai centralizar ali a palma da mão, tá? E o pulso em relação ao receptor de imagem. O raio central, então, ele será perpendicular ao RI. Ou seja, ele será um raio reto, sem nenhuma angulação, tá? E nós vamos direcionar ele, então, para a terceira articulação metacarpofalangiana. Ou seja, quando nos referimos à terceira articulação metacarpofalangiana, estamos nos referindo ao terceiro dedo. Por quê? Se vamos parar para analisar, o polegar é o primeiro dedo. Então, primeira articulação metacarpofalangiana. Segunda articulação metacarpofalangiana. Terceira articulação metacarpofalangiana e assim sucessivamente, tá? Então, o nosso raio central, ele vai ficar ali, então, direcionada para a terceira articulação metacarpofalangiana. E quais são, então, os fatores técnicos que eu preciso ali realizar para ter uma boa imagem radiográfica? Bom, a gente vai ter ali, então, uma distância mínima de 102 centímetros, né? Ou aí 1 metro ainda, dependendo da literatura que você vai seguir. O tamanho do RI, ele será 18 por 24 se você for realizar apenas uma única incidência, tá? Ou no 24 por 30 na transversal, se a gente for dividir esse chassi ao meio e realizar duas exposições, tá certo? Sem grade, ou seja, o nosso paciente, então, estará em contato direto com o RI, a nossa estrutura anatômica estará em contato direto com o nosso receptor de imagem. E qual que é, então, a anatomia que eu vou ter, que eu vou obter a partir do momento que eu realizo ali essa incidência radiográfica? Bom, a gente vai visualizar, então, a mão como um todo, né? E o pulso em PA, ou seja, em uma posição póstero-anterior, né? O raio, então, está incidindo na porção anterior e está saindo na porção anterior. Professor, e como que eu sei disso? Lembrando que o teu paciente está em posição anatômica, né? Então, falando da mão especificamente, o nosso paciente em posição anatômica, ele está como, né? Com as palmas da mão voltada para frente, né? E a parte, essa parte aqui anteriormente. Se vamos parar para analisar, essa parte é a parte que está anterior. Quando pronamos a mão e colocamos ela para baixo, a nossa parte posterior está voltada para o meu raio central. Por esse motivo, eu vou ter a visualização da mão e do punho em PA, em póstero anterior, porque eu parti do princípio que o meu paciente está em posição anatômica. Vamos ter ali, então, cerca de uma visualização de 2,5 centímetros, tá? Do antebraço distal. Então, eles devem ser visíveis na minha imagem, tá? Porém, ali mais distalmente, né? Então, vamos analisar aqui a nossa imagem radiográfica? Bom, aqui nós temos a nossa mão como um todo, né?
Vamos analisar aqui, então, o nosso polegar, levando em consideração que ele tem somente duas falanges, né? A gente, então, vai ter aqui a falange distal, a falange proximal, né? O encontro entre essas falanges, vamos denominar de articulação interfalangiana. No caso do polegar, não denominamos ela nem proximal nem distal, apenas a articulação interfalangiana, pelo fato de termos somente duas falanges nesse dedo, ok? Então, falange distal, falange proximal, articulação interfalangiana. Meu primeiro metacarpiano, certo? Então, aqui a gente vai ter a primeira articulação metacarpo-falangiana, porque é o encontro entre o meu metacarpo e a minha falange. Aqui eu tenho os ossos do carpo, né, como um todo, que a gente vai ver já já em detalhes sobre esses ossos, né? Mas já adiantando para vocês, a gente vai denominar então esse carpo aqui com duas fileiras, tá? A fileira proximal e a fileira distal, tá? Então, o nosso encontro aqui do metacarpo, ele vai entrar em contato aqui com a fileira distal do meu carpo, tá certo? Vamos ter aqui, então, a visualização do rádio distal e da una distal. Passando, então, aqui para os outros dedos, a gente vai ter, então, aqui, né? Vamos pegar aqui o terceiro dedo. A falange distal, a falange medial. O encontro entre essas duas falanges, nós definimos de articulação interfalangiana distal, tá? Porque pensando aqui nas falanges, essa é a articulação que está mais distante do centro do meu corpo, certo? Falange medial, falange distal. O encontro entre essas duas falanges vai denominar, então, de articulação interfalangiana distal, porque é a articulação mais distante, mais longe do centro do meu corpo, né? Falange medial e metacarpiano. O encontro entre essas duas falanges vai denominar, então, de articulação metacarpo-falangiana, porque é o encontro da minha falange distal com o meu metacarpo. Os ossos do carpo, né? E o encontro entre o meu metacarpo com os ossos do meu carpo vai se chamar de articulação carpo-metacarpal. E quais são, então, as indicações clínicas que os médicos solicitam essa incidência? Bom, geralmente ali quando tem-se suspeitas de fraturas, luxações, né? Ou corpos estranhos, tá certo? E também fraturas ou luxações de todas as articulações da mão, né? Articulação interfalangiana, articulação metacarpiana, articulação carpo-metacarpal, ok? E também alguns processos patológicos, como a osteoporose e a osteoartrite.